Ferramentas do desenvolvedor. Vamos aprender a usar as ferramentas do navegador para poder investigar erros, para poder experimentar propriedades CSS. Essa é uma imagem da ferramenta de desenvolvedor do Google Chrome. A gente está vendo ela aqui do lado direito e eu abri ela quando estava acessando o Facebook. Eu posso olhar para essa tela dividindo ela em duas partes. Nessa parte superior, eu estou vendo o HTML da minha página. E o termo correto para isso é a árvore dos elementos HTML. No próximo slide, a gente vai entender o que eu estou querendo dizer por árvore. E na parte de baixo, a gente vê todos os estilos CSS que foram aplicados ao elemento que eu selecionei aqui na parte de cima. Mas o que é essa tal de árvore? Podemos enxergar um documento HTML como uma árvore. Árvore é um conceito da computação que vocês vão ver ao longo de todo o curso em várias matérias diferentes. Só que o pessoal da computação gosta de colocar as coisas de cabeça para o alto. Tá? Então, na nossa árvore, a raiz começa em cima e a árvore cresce para baixo. Então, o elemento é o elemento HTML, que a gente chama de elemento raiz. E eu falo que ele tem dois filhos, ou dois ramos. Um dos ramos é o elemento head e o outro ramo é o elemento body. O head tem lá os seus filhos, né, os seus ramos, que são o title e o tags meta. Por exemplo, meta chart set. E o body tem os filhos que a gente conhece melhor. Por exemplo, um H1, um parágrafo, uma lista não ordenada e por aí vai. Do ponto de vista de nomenclatura, eu digo que o head e o body são filhos de HTML. O L aqui, é filho de body e neto de HTML. Como ele é neto de HTML, eu falo que o HTML é um ascendente da UL, ou então a UL é um descendente do HTML. Exemplo, essa tag A de hiperlink aqui não possui filhos, e ela é uma descendente do HTML também. Agora vamos ver como que a gente pode usar as ferramentas do desenvolvedor para poder testar propriedades. Eu vou abrir a ferramenta do desenvolvedor, vou selecionar o elemento body e lá embaixo eu vi que existe uma propriedade background color que eu vou definir como roxa. Para eu poder usar essas ferramentas, eu posso usar uma ferramenta mais simples que vai simplesmente exibir o código fonte. Se eu digitar Ctrl U, eu consigo ver o arquivo HTML da minha página. Ou então, se eu pressionar Ctrl Shift I, ou então a tecla F12, eu vou ver a ferramenta do desenvolvedor que eu acabei de usar ali no Facebook, que me dá acesso a ver a árvore de elementos da página e também as regras CSS do elemento selecionado. Posso usar a ferramenta do desenvolvedor para poder investigar erros. Por exemplo, eu coloquei um ID na minha imagem logomarca e eu fui criar uma regra CSS, só que eu esqueci que eu tinha colocado logomarca e coloquei só logo. Quando eu atualizo a página, eu vi que a imagem estando selecionada não tem absolutamente nenhuma regra CSS que foi aplicada a essa imagem. Aí só pode ser uma coisa, o seletor que eu escrevi deve estar errado. Uma vez que eu consertei, agora a regra CSS apareceu e a imagem ficou com 100 pixels de largura, que foi o que eu queria. Agora eu vou colocar uma propriedade nova no corpo da minha página, que é um gradiente linear como fundo. Eu quero que ele vá da esquerda para a direita, comece branco e termine prateado. Então eu vou salvar o arquivo CSS e no que eu atualizo, nada acontece. Aí eu abro a ferramenta do desenvolvedor para poder investigar o que aconteceu. E olha só, tem um símbolozinho de atenção, que quer dizer que o valor da propriedade que eu coloquei estava inválido. Na verdade, esse espaço que eu coloquei eu não poderia ter colocado. No que eu consertei, a página foi consertada. Em alguns casos, a gente coloca um arquivo, né, o caminho para um arquivo CSS, para uma imagem, e esse simplesmente não acontece, é como se a imagem não tivesse sido colocada lá, o arquivo não tivesse sido colocado.
Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode também usar a ferramenta do desenvolvedor para poder investigar que tipo de erro que está acontecendo. Olha só, eu estou colocando a imagem que chama favodemel.png como fundo aqui desse parágrafo. A borda funcionou, mas a imagem de fundo não funcionou. Aí no que eu investigo, a regra está aplicada, só que eu vejo um número 1 com imagem de erro lá em cima. E embaixo aparece escrito assim que o arquivo favodemel.png não foi encontrado. Aí eu olho para minha pasta e reparo que o arquivo está na pasta imagens. Então basta eu colocar a imagem no caminho do arquivo e tudo se resolve. Agora vamos falar mais sobre CSS.